Agora são 3 horas e 47 minutos. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro, e estamos mais uma vez ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão ao vivo de número 114 desde o início da pandemia. Quem vai atualizar os dados hoje é o secretário de Saúde de Rio Preto, Dr. Aldenis Borim. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Nós iniciaremos então a atualização na data de hoje. Sobre notificações, foram notificados 79.530 estado gripal. Desses estado gripais, 85% foram testados, que corresponde a 68.309 pacientes. Foram negativos 49.194, confirmados 19.115. Destes confirmados, nós tivemos 511 óbitos, que corresponde a uma letalidade de 2,6%. Nós tivemos 16.302 pacientes que contraíram a doença e se encontram recuperados, imunizados, que corresponde a 85% do total. Tivemos 2.056 profissionais da saúde contaminados, que corresponde a 10,7%. Tivemos 2.066 síndromes respiratórias agudas graves, que corresponde a 10,8%. O coeficiente de incidência por 100 mil habitantes é de 4.149 pacientes. Dos casos novos, os resultados que saíram de ontem para hoje, nós temos 245 exames positivos, sendo que 9 destes foram por testes sorológicos. Aqui vocês percebem que existe uma diminuição importante do testes sorológicos. E 236 pelo teste padrão ouro, que é o PCR. 236 PCRs positivos. Nós tivemos também, no período de 24 horas últimas, 10 óbitos. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses 10 óbitos que estão ocorrendo no próximo slide. Nós vamos apresentar que, como a gente tem afirmado insistentemente, que esses óbitos são resíduos do nosso pico, onde nós tínhamos um número de internados e um número de graves muito grande. Aqui está, então, um apanhado desses 10 últimos óbitos que eu vou apresentar hoje, que vocês veem na coluna amarela os dias entre o primeiro sintoma e o óbito do paciente. Na coluna azul, você vai ver o tempo de internação que esse indivíduo teve. Então você vê, vamos começar lá do maior para o menor. Nós tivemos pacientes que ficaram, um paciente ficou 65 dias internados, depois de 77 dias que ele teve os primeiros sintomas. Outro, 47 dias internados. O outro, 24 dias internados. O outro, 32 dias internados. 18 dias internados. 23 dias internados. 17 dias internados. 9 dias internados. 7 e 6 dias internados os menores. Ou seja, de paciente que contraiu a doença e foi a óbito, em uma semana nós temos 2 pacientes. O restante são pacientes que estavam
internado por longo tempo e estavam com complicações, sejam elas renais, cardíacas, do diabetes e assim por diante, foram ficando internados. Esse paciente, por exemplo, o máximo, número 10, que ficou 65 dias internado, provavelmente esse paciente já estava imune da Covid. A Covid provocou descompensações nele graves que ele não conseguiu sair, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês, quando vocês veem 10 óbitos, lembre-se, isso não corresponde à semana passada. Isso vem de longa data e nós esperamos que com as quedas que nós estamos apresentando, que isso venha a cair nos próximos semanas. Porém, ele ainda persiste dentro do nosso pico. Se você lembrar que o nosso pico foi na semana 36, você vai ver que já se passaram aí de 30 a 45 dias, tá? Vamos lá, pessoal, no próximo slide você vai ver o percentual de positividade de casos leves e graves. Na linha amarela, você vai ver os casos graves. Nós estamos tendo uma queda gradativa, tá certo? Desses pacientes que chegam para internar, em casos graves, nós estamos tendo uma positividade hoje de 60%, quando ela já chegou a 73%. Então, há uma queda desses positivos. E nos casos leves também está ocorrendo uma queda, de 29% para 25%. Então, de todos os pacientes que nós colhemos exames com suspeita de Covid, em casos leves, 25% está apresentando positividade. Os demais 75% se trata de outras doenças respiratórias. O próximo. Também faremos uma média dos casos positivos que são testados, confirmados por Covid, seja ele qual for o método. Quando você vê isso, a nossa curva ela é muito decrescente, né? De 291, nós passamos para 197 no dia 3, e agora, no dia 9, nós estávamos com 92. Lembrar sempre que esse 92 ainda pode mudar, porque são os exames que estão atrasados e que deve crescer. E ainda não terminou esta semana epidemiológica, tá? Mas o importante é que no dia 3 nós já estávamos com 197 casos, cerca de 100 casos a menos por dia. Por semana epidemiológica, eu queria colocar que a queda está em torno de 200 casos dia, tá? Agora nós vamos mostrar para vocês a média móvel de casos confirmados só por PCR, ou seja, aquele que tem doença ativa no momento da colheita, que é uma doença nova, que ele acabou de pegar. PCR, como eu já expliquei aqui várias vezes, depois do 6º, 7º dia, ele não é mais um teste ideal para se fazer o diagnóstico, tá? Aí sim entram outros testes que vão medir os anticorpos e não mais a detecção do vírus. Nós também tivemos uma queda muito importante, de 216 no dia 1º de agosto para 136 no dia 3 de setembro. Gostaria de lembrar para vocês que hoje é sexta-feira, nesta semana, nós estamos com cerca na média móvel de 50 casos. Mas lembrar que ainda faltam entrar casos aqui desta semana. Então, provavelmente a expectativa do comitê é que também nesta semana haja queda do número da média móvel.
No próximo slide, você vai ver a média móvel de óbitos e síndrome respiratória aguda grave. Em amarelo estão as síndromes respiratórias agudas graves. Você vê que no dia 30, como eu falei para vocês, dia 6/8, desculpe, nós tínhamos uma média móvel de síndrome respiratória aguda grave de 30 pacientes por dia. Hoje, nós estamos com uma média móvel de 16 pacientes. Não está escrito aí, mas esse número aqui embaixo, que não tem o número, nessa ponta da direita, são 16 internações em média diárias da média móvel. Então, nós saímos de 30 para 16. O último que estava ali era no dia 6 de setembro, que nós estávamos com 19. Ou seja, o número de síndromes respiratórias que vão internar também está diminuindo. Ela caiu praticamente para metade do dia 6/8 para o dia 10/9. Então, é importante que todo mundo entenda que isso está caindo. Os óbitos, ainda como vocês têm acompanhado, permanece num patamar entre 6, 5, 7, 8, dependendo da semana. Mas, como eu disse lá atrás, a gente espera que com a queda do número de internações, a queda do número de casos novos, nós tenhamos, num futuro próximo, uma queda também do número de óbitos. Pessoal, ainda reforçando o óbito e mostrando para vocês que o que a gente fala é o que acontece, nós não inventamos números. Como você pode ver, aí você vê que na semana 36, foram notificados, nós tivemos aqui, 55. Olha bem, a data do óbito, isso foi quando ele foi internado, foi o óbito da notificação, ou seja, quando ele foi internado, foi aqui na semana 31. Esse pico nosso de óbito veio a ocorrer na data do óbito na semana 36. Olha o tempo que se passou entre esse paciente estar internado em média, que era a sua notificação, da 31 para 36, são 5 semanas. 5 semanas vezes 7 são 35 dias, em média, que este paciente ficou internado para vir a óbito. Então, é isso que eu quero colocar para vocês. Tudo que nós raciocinarmos em termos de Covid, nós temos que pensar de 15, 20 dias para frente. Não adianta a gente pensar o dia de hoje. O Aldenis falou que hoje está caindo, que beleza, estamos ótimos. Tá bom, nós vamos ver o reflexo disso daqui 20, 30 dias. Da mesma maneira que, quando entramos na fase amarela, uma grande parte da população achou que está tudo aberto. Agora podemos, estamos na fase amarela. Nós vamos ver final de semana do passado, que foi prolongado, foi um horror. Uma coisa absurda. Não parecia que existia mais epidemia ou pandemia nesse país. Não só Rio Preto, Brasil todo. Nós vamos ver a repercussão disso daqui 20, 30 dias. Tá certo? Então, isso não tem sistema de saúde que possa sustentar uma situação dessa. Não tem. Eu falo para vocês, não tem.
Então, houve essa flexibilização que foi ótima para a economia, mas parece que uma parte da população, uma importante parte da população, não entendeu o recado. Não entendeu que eles devem continuar ainda tomando todas as precauções. Que ficou mais fácil a vida deles de fazer compra, que ficou mais fácil de fazer um monte de outras atividades, puderam voltar aos seus trabalhos, porém, mas não fazer o que foi feito nesse final de semana. Nós teremos repercussão disso? Claro que teremos. Claro que teremos. Então, eu digo para vocês, a epidemia não acabou. Ela está circulando e circulando bastante. Não façam isso. Olha esse gráfico. Vocês vão ver que as coisas acontecem daqui 20, 30 dias, ou mais. Então, tomem muito cuidado. Nesse próximo gráfico, nós vamos ver o coeficiente de mortalidade. Vocês podem ver que hoje eu tenho falado bastante sobre óbitos, sobre mortalidade. Por quê? Porque hoje é uma coisa que nos preocupa, porque nós estamos com um número ainda reflexo lá de trás, mas um número alto de mortalidade. Então, a gente tem que explicar detalhes disso aí tudo para vocês. Olha, agora nós vamos mostrar o índice de mortalidade por 10 mil habitantes por faixa de idade. Quando você pega a faixa de idade acima de 80 anos, você vai ver que nós temos um índice de mortalidade, não é 95% não, é 95 pacientes a cada 10 mil habitantes. Quando você pega a idade de 10 a 19 anos, você tem 0,17. Então, desde da primeira live, nós estamos dizendo sempre, o idoso tem que ter um cuidado especial. Por isso, o filho do idoso tem que ter um cuidado especial, que é ele que vai levar, ele vai ser o vetor para a sua casa. Tá certo? Só que não se restringe só ao idoso. Como vocês veem, nós temos ainda índice de 52 a 60, 52,51 para 10 mil habitantes na faixa de 70 a 79, 40 na faixa de 60 a 69 e depois há uma queda importante. Mas lembre-se, acomete todas as idades e causa mortalidade em todas as idades. É fundamental que todo mundo perceba isso. Dá licença um pouquinho. Desculpe a interrupção. Bom, agora eu queria falar um pouco para os negativistas, aqueles que negam a doença, que estão pondo Covid em tudo. Todo mundo que morre agora é Covid, mas o número de enterro não mudou, o número de vagas em cemitério não mudaram. Isso aqui, pessoal, é um gráfico para mostrar para os negativistas de que os óbitos estão ocorrendo e esse gráfico vai mostrar isso, que não tem nada a ver com esse negócio que está morrendo igual morreram os outros anos. Nessa faixa aqui, você vai ver, aqui está mais em branco aqui, é a média de morte por mês do ano dos últimos 3 anos. Então, em branco, nós temos a média de morte dos últimos 3 anos. E essa outra que está cinza aqui, são as mortes que ocorreram este ano. A média de morte por mês que ocorreram este ano. Quando você chega... Aqui teve um pico leve, mas quando você chega aqui, tudo isso aqui, pessoal, nós estamos tendo de morte a mais
do que tivemos em média nos últimos 3 anos. Então para com essa conversa aqui, para de negar isso. Aqui está mostrando, pessoal, está morrendo mais gente. Tem mais óbitos, sim. E qual que é a causa? Qual que é a grande mudança que ocorreu entre os últimos 3 anos, pessoal? Chama-se Covid. Então, olha lá, ao tanto de mortes que nós tivemos a mais desse período. Ou seja, tem sim, ninguém inventa doença. Qual que é a vantagem de inventar doença? Nenhuma. Tem que falar a verdade, e a verdade está aqui no gráfico. Olha lá, chegou um mês aqui que nós tivemos 60% a mais de morte comparada com os últimos 3 anos. Então, quero dizer para vocês que a mortalidade está maior, sim. Está maior. E a única modificação que nós temos dos outros, em relação aos outros anos é a Covid. As doenças coronárias continuam ocorrendo, o diabetes continua ocorrendo, os acidentes continuam acontecendo e nós estamos tendo maior mortalidade na mesma população. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: a partir de hoje nós iremos apresentar sempre para vocês essa curva de ocupação de leitos hospitalares. Por que que nós vamos fazer isso daqui para frente? Porque, para a população entender que nós abrimos só São José do Rio Preto, a cidade de São José do Rio Preto, o município, não contando leitos privados, abriu 100 novos leitos públicos SUS entre Santa Casa, entre UPA Jaguaré, entre Jaci e Santo Antônio. Foram 100 leitos, 110 na realidade. Então, pessoal, chegou num limite e que, se a população não se cuidar, fica muito difícil a gente conseguir expandir mais leitos. Montar 100 leitos de UTI em 3 meses é uma façanha para a cidade. Não é façanha para mim, para o comitê, não, para a cidade como um todo. Hoje, São José do Rio Preto consta com cerca de 200 leitos de UTI, sendo que metade deles é público, fora o hospital de base. Eu não estou contando o hospital de base, porque ele é um hospital regional. Esses 110 leitos que eu falei para vocês é do município. Não é privado e não é hospital de base. Então, a ocupação, como vocês verem, eu não vou colocar daqui para trás, porque estava acima de 75. Quando entramos no início da fase amarela, ou fase 3, nós vamos mostrar diariamente para vocês a nossa ocupação hospitalar. O que vai acontecer? Se nós mantivermos o que a gente vem fazendo até o momento, a população fazendo a sua parte, esses índices estão caindo. Entrou num patamar, mas estão caindo. Se ocorrer aglomerações, como a gente tem visto, esse índice de ocupação tende a subir. Então, é fundamental que hoje haja uma colaboração fundamental da sociedade, para que esses leitos de ocupação se permaneçam e caiam mais, e que não atinjam níveis elevados, porque nossa capacidade, todo mundo expandiu o máximo que deu. Próximo, por favor. Bom, quanto às internações, nós tivemos uma queda de 10 casos de síndrome respiratória aguda grave e tivemos uma queda de 21 casos de Covid. Nós estávamos com 208 internados Covid, hoje estamos com 188, 191 em UTIs e 97 em enfermarias. Aqui, pessoal,
queria lembrar para vocês, é fundamental, lá no começo, depois no meio, e hoje eu vou falar outra vez. Existe um indicador que ele foi feito pelo Imperial College, que é uma instituição da Inglaterra, que lá no começo das pandemias, eles começaram a fazer projeções sobre isolamento. Quem mais isolava, quem menos isolava. Pegaram vários países que se fecharam fronteiras, que entraram em lockdown por um bom tempo. Outros que flexibilizaram um pouco, outros que flexibilizaram muito e alguns que não fizeram nada. Então, essa projeção, ela vai para, vocês vão ver aqui, ela é feita para 460.664 habitantes, ou seja, essa projeção, ela é feita para São José do Rio Preto. Tá certo? Então, nós temos 5 cenários. Os cenários de quem não fez nada, sem medidas de isolamento. Nem para preparar o sistema, nem depois quando tiveram que, na realidade, entrar em lockdown algum tempo depois. O cenário 2 era um isolamento baixo, de 45%. E esse isolamento vai aumentando a 45% mais idoso, depois vai para 75% e depois um fechamento quase exclusivo, que é mais de 75%. Desde o começo a gente disse que nós variávamos entre o cenário 3 e o cenário 4. E isso, depois de 6 meses, vem se confirmando a nossa projeção de ficarmos entre o cenário 3 e o cenário 4. Por quê? Porque o nosso fechamento não foi radical. Porque nós vivemos num país continental, nós vivemos numa cidade, centro de região, onde há muita troca de pessoas que entram e saem na cidade. Então, aqui é impossível fazer um lockdown como pode ser feito numa Suíça, como pode ser feito numa Dinamarca. Aqui não dá, no Brasil não dá. Principalmente São José do Rio Preto, que é um centro de região de mais ou menos 1.600.000 habitantes. Então nós sempre trabalhamos com esses 2 cenários. O nosso ideal era atingir um desses 2 cenários. Vamos esquecer essa primeira parte. População infectada, esquece dela. Nós vamos começar com mortes. A mortes hoje em São José do Rio Preto está em 511 casos. No cenário 4, nós teríamos 446 mortes até o momento. 1.033 se nós estivéssemos no cenário 3. Nós estamos mais próximo do cenário 4. Vamos agora por indivíduos necessitando de hospitalização. Nós tivemos 2.056 pacientes que precisaram de hospitalização. Desses 2.056, nós estamos perto do cenário 4 e longe do cenário 3. Quando a gente pega agora indivíduos necessitando de UTI, nós temos hoje 785 pacientes que foram internados em UTI. No cenário 4, nós teríamos 597. E no cenário 3, 1.365. Nós estamos, então, mais ou menos no meio, um pouquinho perto do 3. Para que isso serve? Serve para a gente ter uma ideia
de quantas pessoas estão imunes em Rio Preto hoje. Por isso que eu pedi primeiro para vocês esquecerem essa primeira faixa. Se nós estamos no cenário próximo ao cenário 3, mais próximo do 3 do que o 4, hoje nós temos 19.115 casos confirmados. Por quê, pessoal? Porque nós seguimos um protocolo de dosagem de sintomáticos. Muitos países fizeram, para se chegar a essas projeções, fizeram o inquérito populacional. Dosaram muito, mas muito mais do que a gente. Nós estamos dosando de sintomáticos. Então, qual que é a conclusão que a gente pode chegar? Que hoje, Rio Preto tem entre 108 e 120, mais ou menos, que nós estamos mais perto desse cenário, 120 mil pessoas que já tiveram contato com o vírus e se contaminaram. Tomando como base os nossos resultados. Esses resultados são imutáveis. O que muda aqui? A população infectada que, no nosso padrão brasileiro, não dá para fazer esse inquérito que foi feito em países para se chegar a essa projeção. Então, o comitê acredita que hoje, entre 20% e 25% da população de São José do Rio Preto já tiveram contato com o vírus e podem estar imunes. Então, isso também é fundamental para que a gente faça projeções futuras. O próximo slide, na realidade eu não vou ler nenhum deles, vocês veem aí. Todo mundo está preocupado com o que a gente chama de segunda onda. Segunda onda, o que é segunda onda? Nós estamos na primeira onda. Estamos no amarelo. Aí caem os casos, a vida volta ao normal e, de repente, ele volta a subir. Isso nós chamamos de segunda onda. Por isso eu alerto. A epidemia existe. Olhe os países europeus. Sob temor de segunda onda de Covid. Europa vive novo abre e fecha de coronavírus. Estudo alerta União Europeia sobre segunda onda de Covid. Segunda onda de coronavírus. Quais os países da Europa que se encontram em eminência de segunda onda? Um deles, já comentado em televisão, são 2 países, está ocorrendo em vários, mas os 2 mais citados é Portugal e Espanha. Portugal, realmente, eles abriram escola, estão fechando escola novamente. Então, por quê? Porque a segunda onda está chegando. Proibiram praia, proibiram um monte de coisas novamente que já estavam abertas. As aglomerações que chegaram a ser de 20, permitidas até 20 pessoas, já veio para 10, e com tendência a diminuir para mais ainda. Então, quero dizer o seguinte, a segunda onda não é uma hipótese, ela pode ocorrer. Ela depende essencialmente das aglomerações, das pessoas se cuidarem, usarem máscaras, fazer higiene da mão, usar álcool gel, tudo isso. E não fazer aglomerações, não levar para sua casa o vírus. Isso é fundamental. E nós podemos ter segunda onda se assim não for obedecida essas normas sanitárias mínimas que nós estamos preconizando. E por último, queria colocar o último slide dizendo que o Estado de São Paulo hoje mudou vários critérios do Plano São Paulo. Vários critérios foram mudados. Eu vou citar alguns aqui que são mais evidentes. O primeiro é que colocou todo mundo na
amarela. Então, o estado todo está para homogeneizar daqui para frente. Segunda coisa que houve foi o seguinte: não será feita uma reavaliação para melhora, para evolução para a fase verde, até dia 9 de outubro. 28 dias, só que terá a nova avaliação para a progressão de uma região. Outra coisa, praticamente acabou a fase laranja. Se o indivíduo estiver na amarela e começar a piorar os índices, todos aqueles que nós vimos, ele vai direta para lockdown, para a fase vermelha. Então, praticamente não existirá mais fase laranja. Do amarelo, quem piorar dados vai para o lockdown. Tá? Outra coisa que mudou, não vai ser mais uma semana contra a outra. Vai ser por 100 mil habitantes. Número de óbitos e assim por diante vai ser por 100 mil habitantes. Né? Por exemplo, óbitos para ir para a vermelha tem que ter a média de 5 óbitos, se eu não me engano, por 100 mil habitantes. Então, nós teríamos que ter hoje uma média aí de 5 vezes 4, 20, entre 25, uma média de 25 óbitos diários para podermos ir para outra fase, para ir para o vermelho. Então, existe algumas variações desse plano que não deu tempo, porque foi anunciado agora na hora do almoço. O comitê vai estudar essas avaliações e nós vamos nos informar melhor para podermos dar uma melhor informação para vocês na semana que vem. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário, por essa live de hoje, muito esclarecedora, detalhou bastante. Muitas das informações que havia dúvidas que a gente recebia, inclusive, foram esclarecidas hoje. Antes de encerrar, eu gostaria de registrar a presença do nosso intérprete de Libras, Domingos Carvalho, que participa mais uma vez da nossa live por meio da parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher. Encerramos a live de hoje, desejando a todos um ótimo fim de semana. Lembrando, mais do que nunca, cuide de si, cuide do próximo, fique em casa.